Bahia Notícias. No ar, com Patrícia Abreu e Maurício Leiro. 12:29. Salvador! Estamos de volta com Bahia Notícias no ar e como a gente prometeu lá no início do programa, a gente cumpre agora. A gente vai conversar com o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Bahia Notícias no ar e muito obrigada por aceitar o nosso convite de dar uma entrevista aqui para nós. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Maurício, boa tarde a todos os ouvintes da Salvador FM. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos lá começar com o que está em destaque nas nossas pautas, né? Esse rompimento que aconteceu de fato foi para que o João Leão não tomasse conta, não assumisse o governo do estado da Bahia? Não penso que foi por isso. Penso que se a gente tentar encontrar apenas um motivo para que uma relação tão longa, de 14 anos de parceria, fosse desfeita, a gente achar somente uma razão, eu acho que é buscar um motivo fútil. Eu penso que o PP, o vice-governador João Leão, o seu partido, pensaram bem, analisaram a política baiana, tomaram uma decisão que para nós surpreende por conta, Patrícia, da relação histórica desses 7 anos, quase 7 anos e meio, do governador Rui Costa com o vice-governador João Leão. Eu desafio qualquer analista político, jornalista que cobre política na Bahia, qualquer dirigente partidário, a lembrar quando é que um vice-governador teve papel tão ativo e tão altivo na gestão do estado da Bahia, como teve o vice-governador João Leão e sua relação com o governador Rui Costa. Então, nos surpreende, nos parece que tem um certo sentimento de ingratidão por conta dessa relação, mas na política, sem falar da relação dos dois, na política a nossa visão, o nosso olhar, a nossa leitura desse processo é que o PP, em diálogo talvez com a direção nacional deles, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, é chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Arthur Lira, presidente da Câmara, aliado de primeira hora de Bolsonaro, é do PP, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também é do PP, talvez dialogando com a direção nacional deles, eles tomaram a decisão de desembarcar do nosso projeto, desembarcar do projeto de Lula, de Rui e de Wagner e dos nossos aliados na Bahia e tomar um outro rumo, tomar o rumo que não é o rumo de Lula, talvez o rumo aí de Bolsonaro, não sei se com a ACM Neto, não sei se com João Roma, não sei se com aqueles que apoiam formalmente Bolsonaro, como é o ministro João Roma, ou com aqueles que apoiam informalmente, como é o ex-prefeito de Salvador, mas enfim, a verdade é que eles desembarcam do nosso projeto, abandonam o barco de Lula e vão trilhar um outro caminho. Eu só posso desejar sorte a João Leão, a quem eu tenho um carinho pessoal muito grande, mas nós seguiremos no nosso caminho, na nossa trilha, na nossa caminhada, em defesa da reconstrução do Brasil, com Lula presidente, e aprofundando esse projeto de mudanças na Bahia, que teve Wagner 8 anos, Rui Costa hoje, o melhor governador do Brasil, mais 8 anos, e abriremos mais um ciclo, renovando a política baiana, com Jerônimo Rodrigues, o homem de confiança de Rui, aquele quadro que Rui escolheu para as principais missões do nosso estado, e o cara que levou o trabalho de Rui para toda a Bahia. Presidente, hoje o vice-governador João Leão acabou revelando que não tão somente existiu uma questão vinculada ao governador Rui Costa, mas ele acabou estendendo isso, dizendo que poderia existir um desentendimento entre o senador Jacques Wagner e o governador Rui Costa. De fato, como é que ficou a relação deles depois dessa rearrumação aí na chapa? Como é que está a relação entre esses dois entes do PT? De fato, tem uma desavença? Maurício, a política, por vezes, pode ser assim, marcada pela cultura. Esse aí é mais um folclore. Esse aí é mais um saci pererê, essa aí é mais uma caipora. Quem aposta, quem apostou e quem apostar em qualquer desavença, desentendimento entre Jacques Wagner e Rui Costa, vai estar apostando no folclore e vai cair do cavalo. Eles têm uma relação de 40 de amizade, eles têm uma relação de cumplicidade política de 40 anos, e eles dois juntos, sempre nessa tabelinha entre Wagner e Rui, transformaram a Bahia e nos fazem viver hoje
esse novo momento, essa nova cultura política no nosso Estado. Qual que era a cultura política anterior? Um chefe que mandava e obedecia a quem tinha juízo. Então a imprensa era tutelada, o poder judiciário era controlado, os adversários políticos eram tratados como inimigos, a ponto da gente ver prefeitos que não eram apoiadores daquela família, daquela oligarquia, daquele sistema político, não serem sequer atendidos pelo governador. Todos lembram aqui, ou porque viveram, ou porque leram, o que sofreu a companheira Lídice da Mata na Prefeitura de Salvador, quando a turma do PFL, a turma do DEM, do União Brasil, a turma dos Magalhães governava a Bahia. Então, nós inauguramos nessa tabelinha entre Wagner e Rui uma outra cultura, um outro momento político no nosso Estado, que é esse momento da liberdade, da democracia, do respeito, da tolerância e de fazer valer a lei acima de tudo e não o gosto ou mandonismo do chefe político de então. Então, Rui foi secretário de Wagner, Wagner foi secretário de Rui. Insisto, quem apostar em qualquer desavença entre Jacques Wagner e Rui Costa vai cair do cavalo. Essa me parece ser mais uma desculpa para não admitir a escolha política. A escolha política feita por quem rompeu com o nosso governo foi desembarcar do projeto de Lula e apostar no projeto de Bolsonaro, formal ou informalmente. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com Éden Valadares, presidente estadual do PT. Presidente, para além das relações, a gente também, de fato, tem um impacto político em toda essa migração do PP da base de apoio. Eu queria saber do senhor qual o tamanho do rombo da perda de apoio do João Leão e o PP, obviamente, na candidatura do atual secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. Maurício, em política, geralmente, a gente tem 2, 3, 4 maneiras de enxergar o mesmo evento, o mesmo acontecimento. O que você chamou aí de rombo, eu e o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estamos chamando de oportunidade. A saída do PP abre a oportunidade da gente dialogar com outros partidos, da gente ampliar a nossa aliança, e assim temos feito. O PP, eu insisto, tinha uma participação muito generosa do governador Rui Costa no nosso governo. Não houve relação entre governador e vice-governador com tamanha generosidade quanto essa que Rui construiu com o Leão, por isso que a gente fala em certa ingratidão da parte dele. Mas, enfim, o que você está chamando de rombo, nós estamos chamando de oportunidade. Nós podemos, com os espaços que o PP ocupava no governo, construir novas relações, aprofundar relações antigas, enfim, construir um grande palanque para Lula, que nós temos muito orgulho da Bahia sempre ser, desde 2002, um dos principais palanques de Lula no Brasil. A Bahia de 2002 deu 2 milhões de votos de frente para Lula. E agora em 2018, com a Haddad, a gente deu 4 milhões e meio de votos de frente. Esperamos agora em 2022 ampliar. A Bahia tem um papel fundamental na eleição do presidente Lula e encaramos essa saída, esse desembarque, esse abandono do PP como uma oportunidade de aprofundar com antigos aliados e ampliar com novos aliados. Para você, ouvinte, que está chegando agora, nós estamos conversando com Éden Valadares, o presidente estadual do PT. Presidente, outra questão, né, que começa a se desenhar é o apoio federal. O senhor comentou que Leão saiu para apoiar formalmente ou informalmente o presidente Jair Bolsonaro, e João Leão acabou dizendo que saiu e vai apoiar Lula. Como é que fica essa situação? Olha, eu não respondo pelas opiniões de João Leão, eu respondo pelas opiniões do meu partido, pela opinião da nossa bancada federal, estadual, pelo que a gente tem dialogado com o governador Rui Costa, com o senador Jacques Wagner, com o presidente Lula e a nossa direção nacional. Nós pensamos o seguinte, Patrícia, a eleição no Brasil caminha por uma polarização, uma bipolarização. Apesar dos esforços legítimos de alguns partidos, algumas forças vivas da sociedade de construir o que se consagrou chamar de terceira via, uma terceira candidatura que pudesse evitar a polarização entre Lula e entre Bolsonaro, a nosso ver, nós estamos caminhando para essa polarização. Dificilmente ela será quebrada. E isso deve se repetir na enorme maioria dos estados, para não dizer a totalidade deles. O Brasil se encontra numa encruzilhada. Agora, em outubro de 2022, nós temos 2 caminhos distintos. Ou aprofundar essa política que magoa, persegue e mata o nosso país,
mata, que eu digo, mata o meio ambiente, mata a prosperidade, mata a inclusão social, mata o sonho da gente ter um país altivo, independente no cenário internacional, que é essa cultura marcada, essa cultura política marcada pelo atual presidente da República, que se baseia basicamente na discriminação, no preconceito contra mulheres, contra os nordestinos, contra os negros, contra a comunidade LGBTQIA+, enfim, contra a diversidade da sociedade brasileira e faz da violência o instrumento político. Daí os disparos de fake news, daí a política do ódio, daí a política da mentira. Esse é um caminho que o Brasil pode pegar em 2022, em outubro, mas nós acreditamos, trabalhamos enormemente, intensamente, para a gente voltar a construir, reconstruir o nosso país e reconstruir baseado em valores democráticos, em valores solidários, em valores da generosidade, da solidariedade na cara do povo brasileiro. É esse o esforço do PT, é esse o esforço do presidente Lula, da gente reunir em torno da candidatura de Lula todo o campo democrático, todo o campo popular, todos aqueles e aquelas que defendem a Constituição Federal e os valores da tolerância, da sobrevivência, da vivência entre os diferentes, da capacidade da gente respeitar quem pensa ou quem é diferente da gente num pacto de reconstrução do Brasil. Esse caminho é o caminho que reconstrói a nossa democracia e, por isso, a gente tem dialogado com gente que pensa diferente de nós, com outros partidos, que anos anteriores não estavam na mesma caminhada que a gente. Eu vou citar aqui o exemplo máximo do diálogo do ex-presidente Lula, do futuro presidente Lula, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Alckmin tem uma visão de mundo diferente da nossa? Tem. Alckmin tem um programa, talvez para o nosso país, distinto do nosso? Tem. Mas eles têm, Lula e Alckmin, nós temos o PT com o PSB, com o PSD, com o PSDB, um valor maior, que é a defesa do nosso país, a defesa da democracia e a necessidade da gente tirar o país da contramão do mundo. Aqui na Bahia não será diferente, nós polarizaremos entre aqueles que sempre fizeram oposição a Bolsonaro, que sempre denunciaram o desmonte do país. Eu vou citar, Patrícia, para você um exemplo claro que tem doído agora na pele, no bolso, no cotidiano do povo baiano. O desmonte do Brasil que a gente se refere é, por exemplo, a venda da refinaria Mataripe, da Landulfo Alves, tirar da Petrobras, tirar da BR Distribuidora e passar. Há poucas semanas nós vimos o povo da Bahia, que produz muito petróleo, que tem uma refinaria aqui na região metropolitana, pagando gasolina mais cara do que o resto do país. Então é sobre esse desmonte que a gente está falando. A gente está falando sobre colocar o ser humano, as pessoas, o povo baiano e brasileiro em primeiro lugar. No Brasil será assim polarizado, aqui também. De um lado estamos nós, o time de Lula, o time de Wagner, de Rui, de Jerônimo, de Otto, daqueles e daquelas que sempre defenderam a democracia, e do outro lado, aqueles que flertaram ou que entraram de vez antes ou agora nessa barca furada que é o atual governo federal, o atual presidente da República. Presidente, agora um pouco mais tranquilo, amenizada aí a questão com relação à cabeça de chapa, teremos Jerônimo Rodrigues como candidato ao governo do estado. Eu queria, na verdade, saber duas coisas do senhor. Como é que estão os debates para a definição da vice e como é que está a chegada de Lula aqui na Bahia? Que dia a gente vai ter o ex-presidente Lula aqui no estado? Ter o presidente Lula é sempre motivo de alegria, Maurício, é sempre motivo de motivação da nossa militância, ele reenergiza a nossa militância e, sobretudo, ele traz esperança. O Lula tem essa capacidade de esperançar o povo baiano e o povo brasileiro, da gente voltar a viver tempos de prosperidade e que o trabalhador, a trabalhadora, o homem ou a mulher comum da sociedade baiana possa pensar em ter refeição 3 vezes ao dia, dar o que comer a seus filhos, ter emprego, ter renda, sair de casa para trabalhar ou para estudar e pensar em comprar sua casa própria, fazer uma viagem, enfim, trocar de carro. O Lula tem essa capacidade de esperançar e nós estamos trabalhando, dialogando hoje pela manhã. Conversei longamente com o governador Rui Costa, conversei com o senador Jacques Wagner, a gente falou com a turma lá do Instituto Lula e do PT Nacional. O presidente Lula está indo ao Paraná na sexta-feira para a filiação do ex-governador, ex-senador Roberto Requião, e a gente está vendo qual a melhor data para o presidente Lula vir. Esperamos que já na próxima semana ele esteja aqui, não só para consolidar o palanque dele,
para consolidar o palanque dele, que hoje é formado, como você disse aí, o Jerônimo, candidato a governador, e Otto Alencar, candidato a senador, mas também para o Lula passar essa mensagem de esperança para o povo baiano. Sobre a vice, nós do PT tomamos a decisão unânime de apontar a candidatura do companheiro Jerônimo a governador. Jerônimo, que é um militante histórico do PT, com relações umbilicais com os movimentos sociais, com as organizações populares, mas ele, Maurício, é um cara do povo. Ele é um cara que sintetiza, talvez, a trajetória do cidadão comum da Bahia. Alguém que nasceu numa cidade muito pequena, em Aiquara, teve que sair da sua cidade ainda na pré-adolescência, porque não havia escola na sua cidade, então ele teve que estudar em Jequié para fazer o ginásio, depois de estudar em Cruz das Almas para se formar na universidade, batalhou, passou em concurso, é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e sempre lutando ao lado das causas sociais, das causas populares, teve sua capacidade técnica e sua liderança política testada e comprovada, chegando a ocupar o cargo de secretário de Estado 2 vezes nos nossos governos. No primeiro governo, quando o governador Rui Costa quis fazer um inédito investimento em agricultura familiar e criar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi Jerônimo que ele convocou, foi a Jerônimo que ele deu essa missão. Agora, no segundo mandato, quando o governador Rui Costa coloca a educação como prioridade, e a gente está investindo mais de 2 bilhões de reais somente em infraestrutura escolar, quem ele chama para essa missão, quem ele convoca Jerônimo. Jerônimo que coordenou as campanhas de Rui, que elaborou o programa de governo de Rui e que é o responsável por levar esse trabalho, essa correria do governo do Estado para toda a Bahia. Daí nasceram as policlínicas, daí nasceram as poliescolas, daí nasceram as estradas, os investimentos em infraestrutura e toda a política social. Então ele é um cara do interior do Estado, que cresceu, venceu na vida e que a cabeça dele pensa onde o pé do povo baiano também pensa. Então, apresentamos o nome de Jerônimo na sexta-feira e estamos dialogando com os partidos sobre essa composição da vice. A rigor, formalmente, o que a gente faz é assim, Maurício, a gente aprova o nome do PT e oferece ao governador Rui Costa, com auxílio do senador Jacques Wagner, para montar o quebra-cabeça da chapa. Não é fácil, são muitos partidos, graças a Deus, quando são muitos partidos, quer dizer que o nosso trabalho é reconhecido pelas lideranças partidárias, pelas lideranças políticas da Bahia. Então, é um bom problema que nós temos na mão, a escolha da vice. E como eu lhe disse, com a oportunidade dada pelo desembarque do PP de sair do time de Lula e procurar outro time, nós temos a chance de dialogar com outros partidos que ainda não são formalmente da nossa base, mas que podem vir a integrar, ou voltar a integrar, ou vir a integrar o time de Lula, o time de Jerônimo e de Otto na Bahia. Aí nós conversamos com o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Presidente, muito obrigada pela entrevista, por tudo que nós conversamos aqui, foi bastante enriquecedor. E já quero deixar o convite, tá, para o Lula, quando vier aqui na Bahia, aparecer aqui na rádio para a gente bater um papo também. Muito obrigada. Obrigado a você, Patrícia. Obrigado, Maurício. Você sabe que eu já estou devendo a você da outra vez, né, Patrícia? Sim, não esquece não. Venham juntos os dois. Tá anotado, presidente. Promessa é dívida, eu vou falar com a assessoria dele. Se a gente não conseguir levar ele no estúdio, eu prometo que pelo menos ali, onde a gente estiver, vocês vão poder dar uma conversada com ele, e vocês vão sentir a energia, digamos assim, da prosperidade, da esperança que o Lula emana. Obrigado pela oportunidade, valeu. Parabéns a Salvador FM, um forte abraço a todos os ouvintes. Obrigada, boa tarde para você. Obrigado, presidente.